Pronto, gravando. Tá, você quer que eu resolva essas questões e vá explicando a teoria por trás, né? Pode ser? Sim, pode ser sim. Tá. Peraí. Vou pegar aqui um print. Tá. Peraí, viu? Tô penando aqui pra adicionar a página. Ok. Tá. Pronto, foi. Ok. Do circuito ao lado, em t igual a 0, a chave S1 se fecha por 50 milissegundos. S1. Ok. Neste exato momento, a chave S1 se abre e simultaneamente a chave S2 se fecha. Tá. Desenhe VA de T com os respectivos valores, os tempos e tensões referentes ao comportamento do circuito desde T0 até a descarga total do indutor. Calcule os tempos em que VA de T igual a 0. Indique-os nos gráficos. Indique-os no gráfico. Tá, então se fecha. Depois esse se abre. Esse 2 se fecha, tá? Então a gente vai ter um momento em que aqui é T igual a 0, tá? Ok. T0 igual a 0 segundos. Aqui S1 fecha e vai passar 50 milissegundos. Aqui é T1, que é igual a T0 mais 50 milissegundos. Aqui S2 abre, S1 abre, S2 fecha. E vai passar quanto tempo? E aí passa um bocado de tempo, né? Não sabemos quanto tempo vai passar. Ele não especifica. Tá. Ó, vamos considerar que estão inicialmente descarregados, porque ele não fala nada sobre algum dos elementos estar carregado. Então, em T0, tá, antes de T0, nesse período aqui, nesse momento aqui, tá todo mundo aberto. S2 Ok. e S1 estão abertos. E aí, em T igual a 0 segundos, S1 se fecha. S1 vai se fechar
o que vai acontecer aqui? Vai fluir uma corrente nessa malha aqui, ó. Sim. Porque é a malha que está fechada. Essa malha aqui, ela está aberta. Então, não vai fluir corrente por esse resistor. R2. Ok. E aí, vai ser legal a gente desenhar esse circuito aqui separado. Só para melhor. A gente tem um indutor. Tem essa fonte de tensão. Uma outra fonte de tensão aqui embaixo também. Um resistor aqui, que é o R1. E a chave S1 ela tá aqui. S1. Isso aqui é R1. Isso aqui é L, que é igual a 680 e aqui é quanto? 100 ohms. Aqui são 6 volts. Aqui embaixo são 2 volts. Aqui a gente tem nossa referência. VA está aqui em cima. E é isso. Esse circuito, vamos desconsiderar essa referência por enquanto, só para a gente poder analisar o que ocorre realmente na malha, tá? Ok. Essas duas fontes, elas estão subtraindo uma a outra, né? Essas duas fontes, a gente pode juntar elas, vai ficar 6 volts menos 2, 4 volts. Como essa tensão aqui ela é maior, então ela vai sobressair sobre a outra. Então vai ficar 4 volts assim, desse lado aqui. 4 volts, beleza? Ok. Dá pra entender? Sim. Porque tipo assim, o lado positivo dessa está em encontro com o lado positivo dessa. Mesmo elas estando assim, geometricamente de cabeça para baixo ambas, mas o que importa é a ligação aqui, o fio, esse condutor, ele está conectando as duas partes positivas, tá bom? Aí, nesse caso especificamente, dá pra fazer isso que tu fez, né? Sim. Se fosse o caso de estar ao contrário, a de 6 volts. No caso tá tipo assim, A positiva em cima e negativa embaixo. Isso. aí as duas se somariam. Porque vê só, se a gente tem 2 volts aqui e 6 aqui, tu concorda que se eu assim desentortar essas pontas aqui, eles vão ficar assim, ó. A de 2 volts vai ficar assim e a de 6 volts fica assim. Então elas se somam, certo? Sim. No caso do circuito, né? Elas estão ao contrário. Tem a de 2 volts tá para baixo, a de 6 volts também tá para baixo. Quando a gente desentorta, endireitando todo mundo aqui, tem uma contrária à outra. Tá ligado? Tipo, o positivo dessa tá junto ao positivo dessa. Boa noite, Manuel. Seja bem-vindo. Estou fazendo aqui uma questão que Larissa pediu, que é essa questão aqui de uma das provas aí de Romeu. Tá? É 2024.1. Aí eu tô gravando também, então vai ficar gravado. Aí esse iniciozinho você pode ver na gravação, mas só dando um resumo, a questão fala que a chave S1 ela vai se fechar em 0 segundos, em T0 que é 0 segundos, vai passar 50 milissegundos com ela fechada e depois, quando passar esses 50 milissegundos, S1 vai se abrir e S2 vai se fechar e vai passar mais um tempo indeterminado aí. E aí ele quer saber qual é a tensão, que a gente desenha o gráfico de tensão no ponto VA até a referência, né? A tensão de VA até a referência. Aí eu falei aqui para a Larissa que
antes de S1 fechar, antes do tempo T0, que seria esse período aqui, ó, eu desenhei uma linha do tempo aqui só pra gente ter uma referência, pra ficar conversando aqui. Então aqui a gente tem T0, antes de T0 fechar, que é esse período aqui, as duas chaves estão abertas. Estando as duas chaves abertas, e como a questão não falou se tinha algum capacitor ou algum indutor carregado, a gente vai considerar que está todo mundo descarregado, não tem energia armazenada no circuito. Então, e está todo mundo aberto, né? As chaves estão abertas. Quando T0 fechar, vai fluir, quando S1 fechar, que é essa chave aqui, essa malha fecha, então vai fluir corrente nessa malha. Mas como S2 está aberto, nessa malha aqui não vai fluir corrente, porque a malha não fecha, a malha está aberta, beleza? Então, para facilitar, a gente redesenhou aqui só essa malha que está fluindo corrente, para a gente poder analisar melhor, tá bom? Tá. E aí, outra coisa que a gente fez foi, ele quer a tensão de VA, ele quer a tensão VA, né? E a referência, ela tá aqui, entre essas duas fontes, ó. Isso dificulta, isso deixa um pouco mais complicado nossa análise. Então, para facilitar, o que é que eu fiz? Eu desconsiderei essa referência para a gente poder somar essas duas fontes de tensão e analisar no circuito modelo, que é mais fácil de observar o que está acontecendo aqui, tá bom? E aí eu redesenhei aqui essa malha e disse a Larissa que essas duas fontes aqui, quando elas se somam, ou quando se subtraem, né, porque o polo positivo dessa fonte de 2 volts está conectado ao polo positivo da fonte de 6, então elas vão se subtrair, vai ficar 4 volts para esse lado aqui, ó. O polo positivo vai ficar desse lado. Eu vou redesenhar aqui essa malha, que fica melhor de ver. Então vai ficar o indutor, a minha fonte aqui de 4 volts, um resistor de 100 e aqui a malha está fechada. S1 é aqui. Aqui são 100 ohms, aqui são 680 mA e aqui a gente tem 4 volts. Então tá. O que é que a gente viu lá na teoria de indutores? Qual é o comportamento do indutor, do resistor, num circuito desse que é um circuito modelo, circuito RL série. A gente tem esse gráfico aqui de curva de... Vou iniciar pela curva de corrente. A corrente no indutor, ela se opõe, o indutor se opõe à variação de corrente. Então, quando a gente tem um circuito resistivo normal, a gente tem uma chave aqui, essa chave aqui, vou fazer o gráfico aqui, vamos dizer que T0 é aqui, ó. Nesse momento T0, eu fecho essa chave em T0, e aí o que é que vai aparecer aqui no meu gráfico de corrente? Vamos chamar isso aqui o gráfico de IR, tá? IR. Antes de T0, a corrente no resistor é nula, não passa corrente. No momento em que eu fecho, a corrente instantaneamente vai para o seu nível final. Não vai ter essa corrente, ela não vai demorar, ela não vai resistir até chegar a sua corrente em regime permanente. E qual seria essa corrente aqui? Seria o valor de tensão em cima do resistor, que é o valor da fonte, sobre o valor de resistência R, tá bom? No indutor não, no indutor, o
que vai acontecer é que essa corrente ela vai demorar até chegar no seu valor de regime permanente. Isso é o comportamento do indutor. O capacitor já é diferente. O capacitor faz a mesma coisa, só que com tensão. O indutor faz isso com a corrente. Então, vamos ver essa corrente aqui. Eu vou desenhar essa corrente aqui, ó, que flui aqui. Por que eu vou desenhar essa corrente aqui? Que eu vou chamar de L. E L não, vou chamar de isso, ó. I1, que é o primeiro caso. Eu estou analisando a corrente nesse sentido porque porque a tensão aqui ela é 4 volts para esse lado, beleza? E aí facilita mais pra gente. Essa corrente ela vai fazer isso. Depois de certo tempo, ela vai se estabilizar, vai ficar constante ali em regime permanente. Esse tempo é 5 tal, aproximadamente 5 tal, que a gente considera já 5 tal. Esse nível de corrente ele vai ser unicamente, eu posso dizer isso, o indutor, como ele se opõe ao fluxo de corrente, ele vai se opor ali no início à variação da corrente, mas depois ele se comporta como um fio. Então, depois de 5 tal, nesse momento aqui, você se considera o indutor como um fio. Então, qual seria a corrente em regime permanente? Seria só o valor de tensão que está em cima do resistor, porque se o indutor é um fio, o nosso circuito vira esse caso aqui, ó. Nosso circuito vira esse, certo? E aí Calma, desculpa, eu não entendi por que ele virou um fio. É porque é o comportamento do indutor. Ah, entendi. Ele vira um fio, assim, é uma analogia que eu estou fazendo. Ele vira um fio, mas ele basicamente ele não se opõe mais à variação da corrente. Ele não se opõe mais à corrente porque a corrente para de variar. Ah, Como tá. de falar isso, entendeu? A corrente não deveria fazer isso aqui, né? Ter esse degrau. Tá vendo? Sim. Isso é uma variação muito grande. O indutor não tem como permitir essa variação. Por que o indutor não permite? Porque por conta do fluxo magnético que vai ser criado ali no indutor, que vai envolver o indutor. Uma corrente que passa por uma bobina, ela gera um campo magnético, e esse campo magnético se opõe à corrente. Então é isso que acontece, tá? Ok. Beleza. Então vai acontecer isso. Essa corrente aqui final vai ser, eu vou chamar de isso aqui, ó, de VR1, vai ser VR1 sobre R1, tá bom? Que a gente tem 4 volts que vão ficar em cima do resistor sobre 100. Então vai dar 40 miliamperes. 40 miliamperes nesse sentido que eu desenhei a corrente, tá? Okay. Como a gente calcula o tal, essa constante de tempo, para o indutor, eu acho, se eu não me engano, ele é L sobre R. Alguém consegue dar um Google aí só pra ter certeza? Como se calcula o tal? É, o tal do indutor. Eu acho que é isso aí mesmo.
T igual a L sobre R. Não sei. L sobre R? Tá, então é isso aí. Isso, L sobre R. Ó, e aí Pelo Google, né? o valor do indutor, ele é 680 mA, certo? E o valor da resistência é 100 ohms. Quando eu faço a divisão, vai dar 6,8 milissegundos, que é uma constante de tempo, tá? Ok. Então 5 tal vai ser isso vezes 5, ou seja, 68 sobre 2, que dá 34. Não é isso? Minha calculadora. Vou pegar a minha também pra você. 6,8 vezes 5. É, isso mesmo. Então 5 tal vai ser 34 milissegundos. Então, o que é que isso me diz? Que a corrente nessa malha se comporta desse jeito, tá? Ok. Nessa malha a corrente vai se comportar desse jeito. Isso é o que a questão está pedindo? Não. Mas a gente pelo menos sabe como a corrente vai se comportar. E aí o que a questão pede? O valor de tensão em VA, tá? Como dá para calcular esse valor de tensão? Pode ser, ó, a tensão VA, ela tá aqui em cima e minha referência tá aqui embaixo. Então, eu quero minha tensão VA, que é isso aqui. A gente pode calcular a tensão em cima do... Pode ser por esse outro lado também. A tensão VR1 e soma com esse nível de tensão aqui, que no caso vai ser menos 6 volts, né? Porque essa fonte de tensão aqui de 6 volts, ela tá para baixo, certo? Então, se a gente mede a tensão de cima para baixo, vai dar menos 6 volts, beleza? E o bom é que, como a gente calculou essa corrente nesse sentido aqui de circulação, é o mesmo sentido aqui que vai deixar esse VR1 positivo, tá? E um Ok. aqui, beleza? Aí vamos lá calcular então. Como que a gente descreve essa curva matematicamente? Tem a fórmula do indutor, né? Da corrente no indutor. Mais uma página. Tem a fórmula da corrente no indutor. A corrente no indutor. A corrente no indutor I L dt, ela é em circuitos. Boa noite, Jacó. Em circuitos DC, ela é assim. É um I máximo, que esse I máximo é esse valor final aqui, tá? Que a gente calculou Ok. aqui, ó. Beleza? É esse I máximo vezes essa curva, essa exponencial aqui. E ela é assim, 1 menos E elevado a T menos T sobre tal. É isso aí. Deixa eu dar um Google só pra... Ela é igual a corrente do capacitor em circuitos DC, corrente contínua.
tá bom? Ok. E esse I máximo, ele vai ser a corrente final lá, né? Quando o indutor se comporta como um fio. Essa corrente aqui, essa fórmula é para um circuito modelo, aquele circuito modelo lá de fonte de tensão, insere com resistor, insere com indutor, tá? Circuito RL sério. Isso aqui é nosso indutor L, isso aqui é resistor, isso aqui é a corrente L, isso aqui é minha tensão VF. Esse I máximo é igual a VF sobre R. Por quê? Porque em circuitos, quando a corrente não varia mais, o nosso indutor ela não vai se opor mais a nada, então ele vira um fio só. Em regime permanente de corrente contínua, nosso indutor se comporta como um fio. Inclusive, havendo questões assim na prova, de por exemplo, qual a corrente em tal ponto do circuito lá, em tal local do circuito, em regime permanente. O professor está basicamente perguntando, depois das correntes se estabilizarem, qual é a corrente? Você pode substituir todo o indutor por um fio. Em regime permanente de corrente contínua, todo indutor pode ser substituído por um fio, tá bom? E todo capacitor pode ser substituído por um circuito aberto. Isso em circuitos de corrente contínua, tá? Quando chegar no regime permanente, em circuitos de corrente contínua, repetindo, a gente pode fazer essa substituição, tá? E aí isso facilita muito a análise do teu circuito, no caso de haver uma questão assim. Outra coisa que eu quero comentar sobre esse I máximo, além dele ser esse valor, o mais correto de escrever essa fórmula seria da seguinte maneira: IL de T é igual a 1I final menos 1I inicial, tá? Vezes essa minha curva exponencial aí, tá? Por que disso aqui? Quando a gente não tem energia no circuito, quando a gente não tem energia, sim, pode ser. Quando a gente não tem correntes passando no indutor, essa corrente inicial vai ser zero, que é esse caso aqui. Aí vai ficar só a corrente final, tá? Essa corrente aqui, a final, que é a máxima. Mas no caso de, por exemplo, ele dá lá vamos supor aqui, ele dá uma tensão aqui, tem o resistor e o indutor, tá? Aí ele tá no nível V1. Em V1, em regime permanente, eu vou ter aqui, ó, essa corrente vai ser o que? Vai ser a mesma corrente do resistor, que é V1 sobre R, tá? Isso aqui é R. Ok. E R. Então, a corrente do indutor vai ser isso. Só que imagina que ele diz assim, em um momento T2, ele tá aqui em T0, ele vai ter essa curva e vai chegar lá em V1 sobre R, a corrente. E aí ele diz, no momento T1 aqui, essa tensão, esse nível de tensão V1, ele vai subir para, sei lá, instantaneamente vai para, tava, sei lá, digamos em 5 volts, vai subir para 10 volts. Nesse momento aqui, T1. O que é que acontece? Essa corrente, ela vai se elevar e vai ficar num nível final aqui maior, certo? Ela vai se elevar. Então, qual seria essa corrente aqui? Seria agora seria 10 volts sobre R, né? Antes era 5 volts sobre R. Agora 10 volts sobre R.
E aí vai ter o indutor se opondo à variação da corrente. Mas veja só, isso aqui a gente pode chamar de um ΔI, que seria justamente esse ΔI, é a corrente final menos a corrente inicial, que seria essa aqui, tá? Beleza? Ok. Mas como a corrente era zero, a gente não usa esse lance de corrente inicial. Depois a gente vai ver que vai coisar. Na verdade tá até errado essa fórmula, porque tem que ter aqui no final mais o inicial. Que é pra compensar, né? Beleza? Ok. Tá. Que o inicial é isso aqui, ó. É esse... Era a corrente que tava antes, né? A corrente anterior. Falei de corrente inicial, mas o melhor seria a corrente anterior. E aí, beleza. Vamos pra uma nova página aqui. Qual seria a tensão VA, né? Nosso circuito tá assim até agora. Tem o indutor, tem essa fonte de 2 volts, tem essa fonte de 6 volts, tem um resistor e tem a chave aqui fechada. L, R, 6 volts, 2 volts, é referência, VA, e aqui tem só a chave fechada, S1. Então a gente vai fazer por esse método aqui. Pegar essa tensão VR e somar com essa tensão aqui de menos 6 volts, tá? VR vai ser igual ao IR, que era igual a, que era aquele I que a gente calculou lá, tá? Vezes R, e depois a gente subtrai os 6 volts aqui, fica o menos 6, aí vai ser VA. Beleza? Ok. Nada conta, hein? Eu chamei de 1, né? Eu chamei de 1, não foi IR, não. E 1. E 1. Só que aí a gente não descreveu matematicamente I1, né? I1 vai ser o seguinte, ó. I1 dt pela aquela fórmula lá seria o quê? A corrente final, né? Que vai ser o que a corrente final? Tá ali pra mim. Nesse circuito aqui, qual seria a corrente final que a gente discutiu lá em cima? Alguém? Eu vou escrevendo aqui. A corrente final, o indutor ele vai se comportar como um fio. Depois de 5 tal, o indutor não está mais servindo aqui de nada. Ele não está mais se opondo à corrente. A corrente já chegou a seu nível constante. A corrente já ficou constante. Não vai mais ter variação de corrente. Então, o indutor seria se aquela comporta como um corrente que a fio. gente calculou lá em cima? Sim, você lembra? A 34, né? 34. Mas qual seria a fórmula dessa corrente? Calma. É 5 tal vezes a corrente. Ai. É, né? 5 tal vezes a. Não, sim, o tal ele é constante de tempo. Ele é constante de tempo. Ele vai entrar
lá no ele vai ser o expoente do meu número de Euler na fórmula. Mas aqui, ó, Será tensão dividir resistência? como? Tensão de T venal, tensão final dividir resistência. Isso. É isso mesmo. A tensão final, eu vou chamar aqui esse VR, tá? Vai ser esse VR porque... VR não, cara. Desculpa, eu ia cometer uma gafe aqui. Vai ser esse aqui, ó. 40 miliamperes. Beleza? Que a gente calculou como? A tensão em cima de VR1, que seria a tensão da fonte, que vai ficar apenas em cima do resistor, porque o indutor vai se tornar um fio, sobre o valor de resistor. Então vai ser quatro sobre 100, isso aqui dá 40.000 vezes 1 menos número de Euler elevado a menos T sobre tal. Tal é o que? É L sobre R. Quarenta mil vezes 1 menos E menos T é 34, né? 6,8 mil. 34 era o 5 tal. Ah, é do 5 tal, é verdade. O tal sozinho é 6,8 mil. Então a gente tem isso aqui. E 1 de T 40 vezes 10 a menos 3 vezes 1 menos E menos T sobre 6,8 vezes 10 a menos 3. Tá? Essa é a minha corrente. Descrevemos a corrente. Eu quero a minha tensão em VR, né? Isso aqui. VR seria essa corrente 1. VR de T vai ser I1 de T vezes R. O R é 100. Quando eu multiplicar por 100, eu vou multiplicar só essa parte aqui, vai voltar a ser 4. Porque 4 sobre 100 dá esses 40 mil aqui. Se eu multiplico por 100, vai voltar a ser 4. Então vai ser 4 vezes, aí o resto aqui, 1 menos E elevado a menos T sobre 6,8 a 10 a menos 3. Pronto, beleza? Vocês entenderam até aqui? Eu expliquei muito rápido, expliquei de uma forma ruim. Deu para entender essa parte? Deu descobrindo a tensão no resistor? Deu pra entender, sim. Eu que me Tá. confundi algumas vezes, mas deu pra entender. Tá, Manuel, tu entendeu também? Eu entendi. Tá, beleza. Jacó, tudo bem pra você também, bicho? Tudo jóia? Eu vou continuar aqui, tá? Então, ó, a gente já tem a tensão VR1 daqui de cima e já sabe essa tensão aqui que a gente vai subtrair. Então, VA vai ser isso aqui, ó. VA de T vai ser VR de T menos 6,8
volts, né? Isso aqui vai ser 4 menos E menos T sobre 6,8 10 a menos 3, tá? VA de T. No gráfico, como isso fica? No gráfico, como é que isso fica? Fica assim. T0 aqui. Aqui vamos chamar de T0 mais 5 tal, que era 34 milissegundos, tá? Em T0. Em 5 tal, né? Que seria esse momento aqui. A corrente vai chegar no seu valor máximo. E desenhando essa corrente aqui, ela vai ficar assim. Tá? Antes a corrente estava 0. E agora vem pra cá. Corrente. É corrente isso aqui, né? Aqui é corrente. Tô confundindo as coisas. Aqui é I. Confundi geral. Isso é corrente. Vou apagar aqui. Eu quero tensão. Tensão. Vou apagar de novo. Assim. Assim. Ó. Vou colocar aqui. Opa, desculpa. Aqui eu vou chamar de T0. Aqui eu vou chamar de T0 mais os 5 tal, que é 34 milissegundos. Esse tempo aqui são os 34 milissegundos. Tá? E a curva, vamos ver só como é que a gente desenha essa curva. Tem um menos 6 aqui, né? Essa parte aqui da curva, essa parte aqui, ela é a corrente, né? É a curva de corrente. Isso aqui é a curva de corrente. Essa parte aqui é a curva de corrente. É aquilo lá assim, tá? Esse 4 indica a amplitude disso. Indica esse delta aqui, ó. Esse delta A aqui de amplitude, tá? Então eu sei que aqui vai ter 4. Aqui, daqui pra cá vai ter 4. E eu desço menos 6, certo? Então, vai ficar aqui em menos 2. E aqui vai vir para menos 6 volts. Menos 2 volts. A tensão, ela vai estar zerada antes de 0 tal, porque não tem nada energizado. Cadê minha borracha? Vou subir aqui rapidinho. 6.
assim como eu tava dizendo. Esqueçam essa tensão zerada antes, eu vou analisar ainda, tá? Se é isso mesmo. Mas essa curva de corrente que eu falei, ela vai aparecer aqui, ó. Ela vai fazer isso, depois de 5 tal, ela se estabiliza a corrente, né? A corrente se estabiliza. Só que essa tensão anterior, ela vai ter que estar aqui em menos 2. Eu vou só olhar lá em cima. Só para confirmar para vocês. Ela vai estar em menos 2. E vai acontecer isso. Antes da chave fechar, ela estava em menos 2. Aí eu fecho a chave. Ele vai ter esse pico de corrente negativo aqui. E depois vai voltar para menos 2 a tensão. Isso foi a gente só olhando fórmula. Eu vou mostrar a vocês no circuito porque isso acontece. Então estava em menos 2. Vamos só olhar aqui se estava em menos 2 mesmo. Estava em menos 2. Por que estava em menos 2? Alguém quer dar algum palpite? Se quiser pode O falar. ponto A Isso, o ponto A. Por que é estava em porque menos 2? é a tensão que sai direito na tela até o ponto A. Diga para ela. Essa tensão, né? Que sai na tela até o ponto A, que é menos 2. Isso, ele estava em menos 2, né? Por quê? Eu tenho a tensão daqui para cá, ó, nesse ponto aqui, vamos chamar esse ponto aqui, antes do indutor, ele é menos 2, porque essa fonte, ela tá de cabeça para baixo, né? A gente tá medindo aqui no sentido contrário à fonte. E a tensão no indutor, ela vai ser 0 volts. Antes, quando as chaves estão tudo abertas, porque não tem corrente mesmo aqui. Como não tem corrente variando no indutor, a corrente estava 0, estava constante ali, parada. Não tem variação de corrente, então não vai ter tensão. Então, menos 2 mais 0 é menos 2. A corrente, eu fecho S1, vou fechar S1, vai ficar aqui fechado. Depois que eu fecho S1, a corrente vai crescer, né, naquela curva que a gente viu assim, vai crescer aqui. O indutor vai se opor a ela, então ela não vai chegar ao máximo logo. E depois que ela chegar ao máximo, a corrente se estabiliza, então não vai mais variar. A tensão do indutor vai voltar a ser 0. A tensão aqui em cima do indutor vai ser 0 volts. E aí VA volta a ser quem? Menos 2 volts, volta a ser a mesma coisa de antes. Beleza? Tensão é isso, volta sempre a ser a mesma tensão de... Não a mesma tensão de antes, mas a tensão no indutor vai voltar sempre a ser 0 depois que a corrente para de variar, tá? Deu pra entender, gente? Eu não sei se eu expliquei da forma mais correta, mais didática. Eu sim. Tipo, dá pra ficar mais preparado pra essa prova? Cadê desse? Isso aqui separado, essa parte aqui, daqui pra cá, se a gente fizer um recorte, só essa parte aqui, ó, isso é a tensão no indutor, é VL. A gente desceu esses menos 2 volts por conta lá da fonte. Por conta da fonte, que o terreno estava abaixo da fonte, então vai ter esses menos 2 volts. Tá, então VL vai ser no momento 1, quando essa se fecha, é isso. Depois ele diz que 50 milissegundos depois, então vamos dizer aqui, T0 mais 50 milissegundos, né? Daqui pra cá
tem 50 milissegundos. O que é que vai acontecer? A S2 vai se abrir, S1 vai se abrir, S2 vai se fechar. O indutor, ele vai perceber essa variação da corrente. A corrente vai variar, porque os níveis os níveis de tensão vão mudar, né? O nível de tensão vai mudar. Desculpa, a corrente que vai passar pelo indutor, ela vai mudar. Então vai haver um outro pico de tensão no indutor. Tá? Vamos desenhar o segundo momento. No segundo momento, S2 vai se fechar, então aqui vai estar aberto. Quer dizer, S1 vai se abrir e S2 vai fechar. Então, essa malha, ela vai abrir, não vai mais existir a corrente que estava passando aqui. Ela vai deixar de passar e essa malha aqui, ela fecha, então vai haver uma corrente aqui, tá? Só que olha só, olha essa malha aqui do R2. Ela é só o indutor e um resistor R2. E S2 tá fechado aqui. R2 e L. Qual é o comportamento do indutor? Qual é a característica do indutor? Fala tu, fala alguém aí. Larissa, Manuel, Jacó. Qual o comportamento do indutor? Só vou continuar depois que alguém falar, bicho. E vocês sabem, tá? Ela se opõe à variância da corrente? Isso, ela se opõe à variação de corrente. Eu não mostrei a fórmula diferencial, né? Não. Eu mostrei. Deixa eu só fazer uma. Eu vou resolver isso aqui, aí depois eu mostro a fórmula diferencial, tá? Ok. Então ela se opõe à variação. A minha pergunta: qual era a corrente que estava passando antes de S2 abrir, de S2 fechar e S1 abrir? Antes estava passando isso aqui. Antes, o que estava correndo antes? Antes a gente tinha essa corrente aqui, né? Tinha a corrente aqui que tava subindo, que era 40 miliamperes, né? Aqui, ó, que a gente desenhou. Os 40 miliamperes. Eu desenhei aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. A gente finalizou com 40 miliamperes, né? Ficou em 40 miliamperes. A gente tem a tensão. A gente tem a corrente também. A corrente estava o seguinte. Tava. A corrente estava em 0. Ela subiu para 40 miliamperes
Aqui a gente tem T0 mais 34 milissegundos. Aqui vou chamar de T0 mais 50 milissegundos, que é o momento que S2 fecha, tá? Então a gente tinha 40 milissegundos. A gente tinha 40 miliamperes. A corrente que estava passando era 40 miliamperes. Ele vai se opor. Depois, então essa corrente ela vai variar, ela vai para algum nível, mas o que vai acontecer depois? O indutor, ele tinha uma energia aqui, que ele estava mantendo essa corrente subindo. Mentira, que o bit fechou.